Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí continuando, graças a Deus, o nosso retiro, né? Que o Senhor poderoso venha cada vez mais nos ajudar a compreender tudo o que Ele quer dizer, né? Estamos aí, né? Saindo do vídeo que falou sobre o ato único de Deus, dessa eternidade, né? Então, vamos lá, né? Quando se vai falar da Trindade e o que é ela, nela mesma, dessa ação única que já faz tudo de uma vez e já vê, né, no ato presente todas as coisas, é uma grandiosidade muito grande. E tentar entender isso é muito grande. Mas vamos lá, Deus é eterno, como já dissemos, como já vimos, como já falamos, mas vamos tentar compreender um pouco mais aqui, vamos situar um pouco o que já estávamos falando. Então, para continuar o tema e poder entrar aqui nos trechos sobre o ato único que Jesus quer falar com a gente sobre isso. E é muito importante a gente se situar sobre esse ato único dentro do livro do céu, em base do que ele vai dizer. E eu disse que eu ia ler mais trechos sobre isso, então vamos aí, né? Graças a Deus estamos cada vez mais mergulhando nesses conhecimentos e tem muita coisa. Quanto mais você vê, mais coisas Jesus tem para dizer. A gente ainda está falando da Trindade, estamos falando do ato único, daquilo que se refere a Deus, para depois vir falar mais sobre o homem e a finalidade, né, para o qual nós fomos criados. Mas precisamos conhecer a Deus, como que vamos ser um mini Deus, como Ele deseja que sejamos o seu reflexo, um pequeno sol. Como que nós iremos ser, né, divinos se nós não conhecemos o divino? Se nós não temos um entendimento, uma compreensão maior do que é Deus? Então, precisamos aí mergulhar mais um pouco sobre isso e vamos falar mais sobre isso. Então, vamos lá. Vamos tentar compreender. Deus é eterno e existe uma ordem na Trindade. Pai, né? Depois o Filho e depois o Espírito Santo, não é? Bem, o Pai sempre existiu, ok? O Filho, como que é isso? Ele sempre existiu? Se ele é o segundo, então ele existiu depois? Não, ele sempre existiu também. Mas ele é gerado, ele não é criado, ele não é criatura, então ele é gerado. O que quer dizer gerado? Né? A gente tem que compreender o que quer dizer gerado. Então, para nós, a nossa experiência quando uma pessoa é gerada é porque ela não existia antes e começou a existir. Mas a Trindade não é assim. Na Trindade, a geração é eterna. Né? Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Nunca houve um tempo em que o Pai não fosse Pai. Então, sempre existiu. Então, vamos tentar compreender isso. Mas existe a geração do Filho. Então, o que é a geração do Filho? Né? Vamos lá, né? O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. Agora, além do Pai gerar o Filho desde toda a eternidade, o Pai e o Espírito Santo, se houvesse aqui, né, alguma compreensão para entender, a gente ficaria um pouco perdido, porque daí eu tô falando do Filho, mas já tô falando do Espírito Santo. Calma, a gente vai conseguir entender. Então, vamos lá. Vamos falar já dos três de uma vez. O Filho gerado. E como que aconteceu o Espírito Santo, né? Então, vamos lá. O Pai e o Filho, a gente, né, não usa quando os dois estão juntos a palavra gerar, mas sim para surgir o Espírito Santo, na verdade, se usa a palavra expirar, mas não é expirar com X, né? É o expirar para fora. Então, é outra palavra. O Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. E por que é assim? Porque é que a Trindade tem essa ordem de origem. Exatamente porque Deus, sendo amor, as coisas são da seguinte maneira. Existe alguém que ama. O amante é o Pai. E existe alguém que é amado. Então, naturalmente, já existe o amado, instantaneamente, né? Aquele que é amado é o Filho. E existe o amor entre o Pai e o Filho, é o Espírito Santo. Então, desde toda a eternidade, eles se exigem, um exige o outro. Então, nunca foram separados. Nunca pode-se dizer que o Pai ficou sem o Filho, e o Filho ficou sem o Pai, e ambos ficaram sem o Espírito Santo. Nunca aconteceu isso. Desde toda a eternidade, existe Deus e já existe o Filho, e já existe o Espírito Santo. É muito importante entender. Então, existe um amante, existe um amado e existe um amor. Tudo isso é mistério para nós, porque não tem lógica humana nisso. Mas vamos tentar compreender
em Deus, em cima do que ele está dizendo. Se ele revelou que é assim, a gente vai falar amém fiat, tá bom? E vai se criar na nossa mente uma compreensão natural. Eu creio nisso, né? E você deve crer também. Confia, né? Mas é importante a gente entender a origem das pessoas que se dá na Trindade, né? Desse princípio de compreensão, pelo menos. O Pai é o princípio, não principiado. O Filho é o princípio principiado, né? Tem uma fonte. E o Espírito Santo é o princípio principiado também, tem uma fonte. Então, o Pai é o princípio não principiado, desde toda a eternidade, mas aqui ele estava primeiro. O Filho surgiu imediatamente na hora que ele existe. E depois o Espírito Santo existiu instantaneamente enquanto, né? Então é assim. Né? Então, só existe essa ordem para poder você compreender. E é por isso que nós nomeamos a Trindade assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? A gente não diz Filho, Pai e Espírito Santo. Sim, sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ordem tem uma lógica. Porque o Pai gera o Filho e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então, existe uma ordem do Filho, que é o segundo, e o Espírito Santo, que é o terceiro. Embora os três sejam eternos desde sempre, embora a Trindade seja eterna desde sempre, existe dignidade também igual. Igual dignidade é o Filho, igual dignidade existe o Espírito Santo. Não existe o Pai maior e o Filho menor e o Espírito Santo menor ainda, não. Né? E nem existe um Espírito Santo maior do que o Pai e o Filho, né? Porque compreende os dois. Não. Sempre tem as mesmas dignidades, ambos. Né? Não são três deuses, mas é uma só divindade reunida em três pessoas. Tem três pessoas contidas nessa divindade. Então, toda a divindade está no Pai, toda a divindade está no Filho, toda a divindade está no Espírito Santo. E Deus nos revelou esse segredo, essa sua intimidade, para que a gente possa compreendê-lo e poder ser o filho dele, né? Então, é muito importante. Como que a gente vai ser filho de um Deus se a gente não conhece o Deus que a gente, né, de quem é filho, né, de quem nós somos filhos? Então, por isso ele quer nos revelar essa graça tão grandiosa para a gente poder caminhar 100% cada vez mais fiéis a esse conteúdo católico, né? Então é muito importante que isso é dogma católico. E vamos então retomar, né, nessa compreensão, lendo agora os escritos de Jesus e o que ele quer dizer sobre essa eternidade, né, e tudo mais, e o que vai falar aqui várias coisas nos trechos. E aí a gente já vai se situando aí mais e mais sobre todo esse processo da eternidade, do ato único, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo no ato único, com uma só vontade, criando todas as coisas e fazendo todos os seus trabalhos em direção a nós. Então, vamos lá. Ele fala, minha filha, no trecho, deixa eu pegar aqui, no dia 13 de setembro de 1926. Então, vai falar aqui pra gente. Meu ser possui o equilíbrio perfeito. E também no dar às criaturas minhas graças, meus dons e muito mais com este reino do Fiat Supremo, que é o maior dom que eu já tinha dado no princípio da criação e que o homem com tanta ingratidão me rejeitou. Parece-te pouco pôr à sua disposição uma vontade divina com todos os bens que ela contém, e não por uma hora ou por um dia, senão por toda a vida? Parece-te pouco que o Criador ponha na criatura a sua vontade adorável para poder pôr em comum a sua semelhança, a sua beleza, os seus mares infinitos de riqueza, de alegrias, de felicidade sem fim? E somente por possuir nossa vontade, a criatura poderia adquirir os direitos de comunidade, de semelhança e de todos os bens de seu Criador. Sem ela, não pode haver direito de comunidade conosco. E se alguma coisa toma, são apenas nossos pequenos reflexos e as migalhas de os nossos infindáveis bens. Agora um dom tão grande, uma felicidade tão imensa, um direito de semelhança divina com a aquisição da nobreza de nossa filiação, rejeitados. Você crê que seja coisa fácil, que a soberania divina, sem ser rogada, sem que nenhum se desse um pensamento de receber este reino do Fiat Supremo, o dê às criaturas? Seria repetir a história que aconteceu no Éden terrestre, e talvez pior. E além disso, nossa justiça se oporia justamente. Por isso, tudo o que eu te faço fazer,
os contínuos giros no querer supremo, suas orações incessantes para que venha reinar a minha vontade, tua vida sacrificada por tão longos anos, nos quais não sabes nem do céu nem da terra, dirigida ao único fim de que venha meu reino, são tantos apoios que eu coloco diante da minha justiça, para que ceda seus direitos, e equilibrando-se com todos os nossos atributos, encontre justo o que o reino do Fiat divino, seja então restituído às gerações humanas. Isso aconteceu na redenção. Se a nossa justiça não tivesse encontrado as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências dos patriarcas, dos profetas e de todos os bons do Antigo Testamento, e além disso uma Virgem Rainha que possuía a íntegra a nossa vontade, que tomou tudo com o máximo interesse, com tantas orações insistentes, tomando ela todo o trabalho da satisfação de todo o gênero humano, nossa justiça jamais teria cedido ao descer do suspirado Redentor no meio das criaturas. A nossa justiça teria sido inexorável e eu teria dito um não à minha vinda à Terra. Tá vendo? E quando se trata de manter o equilíbrio do nosso Ser Supremo, não há nada a fazer. Agora, quem tem implorado até agora com interesse, com insistência, pondo o sacrifício da própria vida para que o reino do Fiat Supremo venha sobre a Terra e triunfe e domine? Ninguém. É verdade que a Igreja recita ao Pai Nosso, desde que eu vim à Terra, no qual se pede que venha o teu reino, a fim de que a minha vontade se faça como no céu assim na terra. Mas quem pensa na petição que fazem? Pode-se dizer que toda a importância de tal petição ficou em minha vontade, e as criaturas a recitam por recitá-la, sem entender e sem interesse de obter o que pedem. Por isso, minha filha, tudo está escondido no segredo, enquanto se vive sobre a terra. Por isso, tudo parece mistério. E se conhece alguma coisa, é tão escasso o conhecimento que o homem tem sempre o que dizer, através de seus véus, sobre tudo o que eu faço em minhas obras, e chegam a dizer: e por que estes conhecimentos não foram dados antes, enquanto houve tantos grandes santos? Mas na eternidade não haverá segredos. Eu revelarei tudo e farei ver todas as coisas e obras minhas com justiça. E que a minha justiça jamais poderia dar este conhecimento antes, se na criatura não estivessem os atos suficientes para poder dar o que a majestade suprema quer dar. Então Deus ele precisa de um equilíbrio de justiça, para ele poder derramar sobre a terra os bens. E aí os conhecimentos do Fiat divino, ninguém tinha clamado por esses conhecimentos. Ninguém tinha realmente dado tudo, se sacrificado a vida, para poder receber o reino do Fiat divino, Ninguém. Então, aí precisava na igreja de alguém, E aí Jesus levantou a Luísa para isso, É verdade, e nós, porque ainda não veio o reino na igreja, a gente ainda está no processo também de pedir, de sacrificar, e tudo mais. Por isso que a gente faz muitos sacrifícios aqui no nosso grupo e no nosso canal do Fiat, fazendo muitos vídeos. Todos os dias, muitos e muitos vídeos saem, e tudo isso é energia gasta, É uma vontade muito grande movendo a Deus, A gente fazendo videozinhos mostrando a nossa cara, no TikTok, em todo lugar aí para poder, divulgar a divina vontade. É sacrifício que Deus quer. Então precisa existir um equilíbrio de justiça na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo entre eles, nos seus atributos, para poder eles liberarem essa graça. Portanto, para estabelecer o reino da minha vontade sobre a terra, são necessários os atos suficientes da criatura, a fim de que meu reino não fique no ar, mas que desça para formar-se sobre os mesmos atos da criatura, formados por ela para obter um bem tão grande. Então, assim, o reino do Fiat divino, os conhecimentos do divino Fiat, o livro do céu, ele só vai estar disponível para a igreja toda, para que o bispo, o padre, o papa fale disso, quando tiver interesse, quando eles tiverem interesse. Então precisa o povo primeiro mexer-se para poder os padres também precisar se mexer. Então a gente mexe primeiro com os leigos, para que depois os leigos mexam com os padres, e depois os padres mexam com os bispos, e depois os bispos mexam com o papa. Então é um processo que precisa vir de pequeno mesmo, para poder ampliar-se. Então quanto mais leigos, que estejam interessados,
mas há interesse pouco a pouco dos padres e aí vai por diante. Então o reino só vai vir claramente, assim, de uma forma visível e pública, bem pública, quando haver o interesse. Então precisa ser equilíbrio da justiça, né? Eis porque tanto te insisto em girar em todas as nossas obras, criação e redenção, para fazer-te pôr a parte dos teus atos o teu te amo, a tua adoração, o teu reconhecimento, o teu agradecimento sobre todas as nossas obras. Então, a Luísa fez isso. Aí nós ficamos onde? Nós fazemos o giro, principalmente nos escritos da Luísa. Né? A Luísa fez os giros nas obras divinas. E nós fazemos os giros nos conhecimentos divinos da divina vontade. É o nosso principal trabalho. Então, muitas vezes o tenho feito eu junto contigo e além disso por cumprimento, né? Fazendo com ela. Depois de tua volta em minha vontade, teu estribilho tão agradável a nós, Majestade Suprema, tua pequena filha vem ante a ti, sobre teus joelhos paternos, para pedir-te teu fiat, o teu reino, que seja por todos conhecido. Peço-te o triunfo do teu querer, a fim de que domine e reine sobre todos. Não sou só eu que te peço, mas junto comigo, suas obras, seu próprio querer. Por isso, em nome de todos, te peço, te suplico o seu fiat. Então, por isso que a Luísa precisa se unir a todas as coisas criadas, a todas as obras feitas, né? Para poder unir uma quantidade enorme de pessoas e de coisas, né, criadas e de interesses no reino do Fiat, para poder pedir o reino do Fiat. Por isso que a Luísa precisou fazer tantos giros, né, para poder permitir que viesse esses conhecimentos para a gente. Então é muito grande entender a missão dela, né? Se você souber como se comove o nosso Ser Supremo, este teu refrão, nos sentimos rogando por todas as nossas obras, suplicando por nosso próprio querer. Céu e terra dobram os joelhos para nos pedir o reino do meu querer eterno. Por isso, se quiser, continue seus atos, a fim de que, uma vez alcançado o número estabelecido deles, possa obter o que com tanta insistência suspira. Então, tem gente que fica fazendo a mesma coisa que a Luísa faz, né? Tem gente que entende que tem que fazer a mesma coisa que a Luísa. Mas não é isso que Deus fala pra gente, né? Que nós somos a alma que vive na vontade divina. E que nós somos as pessoas que têm que ler o livro do céu inteiro e divulgar esse livro. A Luísa não era a pessoa que leu o livro do céu inteiro e divulgou o livro. A Luísa não tinha o livro do céu na mão dela. Era ela que estava escrevendo, então não tinha como ela ter o livro do céu. Nós temos. Então o nosso trabalho é diferente da Luísa. É claramente diferente, a gente tem que entender isso, né? Então, no trecho aqui, 12 de setembro de 1926, ele fala: não queres convencer-te de que não posso te deixar? Se sua união comigo estivesse vinculada, formada, selada sobre outra base que não fosse minha vontade, poderia ter medo. Mas como está vinculado, escriturado, assinado sobre a base eterna do meu querer divino, o eterno não está sujeito a mudanças, mas sim todo o teu ser. Os teus desejos, os teus afetos, até as tuas mais íntimas fibras, estão ligadas por vínculos eternos, e o meu querer divino corre neles para constituir-se como vida e formá-los com a substância divina e eterna que possuem. Pode-se separar a eternidade? Pode-se algum dia mudar Deus? Poderá-se separar o Ser Supremo de sua vontade? Não. Tudo isto é extremamente inseparável, indivisível. Assim, tudo que a minha vontade divina une entra na ordem eterna e torna-se inseparável de mim. Portanto, como posso te deixar? Se isto não fosse assim, tudo que a minha vontade faz em ti, seu trabalho, seu fundamento, suas mesmas manifestações, seria uma brincadeira, uma coisa superficial, um modo só de dizer, mas não realidade. Por isso, tira esses medos de que eu possa te deixar, porque não são coisas que produza e pertença à minha vontade divina, pois ela é firmeza e vínculo indissolúvel. É inconveniente a quem possui por vida minha vontade divina que se ocupe de outra coisa, enquanto que deveria estar totalmente ocupada em como ampliar os confins do seu reino, a fim de que triunfe. Eu faço isso, gente, eu fico totalmente ocupada plenamente em ampliar os confins do reino no meu coração, né, no reino da divina vontade. E o reino fora de mim também, a fim de que triunfe.
seja formado em ti e assim poderias transmiti-lo às pobres gerações que se debatem e que se formam a corrente do redemoinho onde ficarão precipitadas. Mas também os castigos são necessários. Isto servirá para preparar o terreno para fazer com que o reino do Fiat Supremo possa formar-se em meio à família humana. Então, os castigos são também necessários nessa purificação da terra. Por isso, muitas vidas que servirão de obstáculo ao triunfo do meu reino desaparecerão da face da terra, né? Confirmando o que eu disse no vídeo que eu fiz sábado sobre a renovação da terra, né? Então, não vai ter essas pessoas. Elas são obstáculos ao triunfo do reino da divina vontade e vão sumir da face da terra. Assim que muitos castigos de destruição sucederão, outros os formarão as mesmas criaturas para destruir-se umas às outras. Tá vendo? Nós mesmos vamos, seres humanos, não nós, filhos da divina vontade, mas o ser humano em si mesmo já vai formar morte uns para os outros, né? Tá vendo? Outros os formarão as mesmas criaturas para se destruir mutuamente um ao outro. Mas isso não deve se preocupar, antes reza. Então, você fica vendo os seres humanos matando um ao outro, também faz parte do processo, né? Só Deus na causa. Mas isso não deve preocupar-se, antes reze para que tudo aconteça para o triunfo do reino do Fiat Supremo. Dito isto, ele desapareceu. Daí eu vou ler aqui outro trecho, peraí. Outra parte, ele continuando aqui. Minha filha, minha humanidade possui o reino da minha vontade, tanto que toda a minha vida dependia dele. Assim que, com o depender dela, da divina vontade, eu tinha a inteligência do supremo querer. Eu tinha o seu olhar, seu respiro, seu obrar, seus passos, seu movimento e batimento eterno. Deste modo, formava o reino do Fiat Supremo em minha humanidade. Sua vida e seus bens. Vê então o que significa formar seu reino em você? Devo transmitir-te o que possui minha humanidade, a qual te fornecerá seu pensamento, seu olhar, seu respiro e tudo o que possuo para a formação desse reino. Então, é Jesus que é o possuidor do reino da divina vontade e ele é o portador desse reino e ele que vai formar o reino em cada um de nós, tá? Então, é diferente, né? A ação divina em Jesus, né? Pela humanidade de Jesus, que se passa, né, que se transmite esse reino através da humanidade dele. Devo transmitir-te o que possui minha humanidade, a qual te fornecerá seu pensamento, seu olhar, seu respiro e tudo o que possuo para a formação desse reino. Olhe, quanto amo este reino, coloco à sua disposição toda a minha vida, minhas penas, minha morte, como fundamento, guarda, defesa, sustento. Não há nada de mim que não sirva para manter em pleno vigor o triunfo e o absoluto domínio da minha vontade. Por isso não te admires se vês em ti, como repetir-se as diversas etapas da minha idade e das minhas obras. E agora me vês menino, agora jovem, agora crucificado. É o reino do meu querer que está em ti. Porque ela estava girando na vida dele, né, na vida de Jesus, e ele falou que toda a humanidade dele, toda a vida dele possui, né, esse reino da divina vontade, e ela gira, né, em torno de tudo isso para poder oferecer os atos dele mesmo, para pedir o reino da divina vontade, que é o que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Então é o reino do meu querer que está em ti, e toda a minha vida se alinha dentro e fora de ti para a guarda e defesa do meu reino. Por isso, seja atenta. E quando algum temor te assalte, pense que não está sozinha, senão que tem por ajuda toda a minha vida para formar este reino meu em ti. E constantemente segue seu voo na unidade da luz suprema da divina vontade. Eu te espero lá para te dar as surpresas de retorno, para te dar minhas lições. Então, a gente está aqui, né, pouco a pouco, entendendo todo o trabalho eterno de Deus, que é muito importante para a gente poder conhecê-lo, entender todo o trabalho que ele está realizando, né? Então a gente vai misturando um pouco os assuntos por causa que ele fala muita coisa nos trechos que aí acaba levando a gente a um entendimento ali do que ele está falando, né? Vamos lá, quero falar aqui para você um pouquinho mais as coisas, né? Então aqui a Trindade é o exemplo de como a vontade de doar opera sem perda. O Pai gera o Filho, dando-lhe tudo o que ele é. O Filho, ao corresponder a esse amor, junto com o Pai, expira o Espírito Santo, que é o amor completo e pessoal desse dar e receber. É um ciclo de doação total e recíproca, onde cada pessoa possui a plenitude na divindade.
né, situando aqui o que a gente já estava falando sobre geração e processão, né, sobre essa doação completa que acontece, que quando o pai gera, né, ele coloca tudo no filho. Quando o filho corresponde e quando procede, é quando procede o Espírito Santo e o amor completo dos dois. O amor de dar com o amor de receber. Então, Deus é amor. E amor envolve tudo, né? O dar e receber. Então, por isso, é uma substância de amor completa. Então, o Pai, desde toda a eternidade, sempre foi isso, né? Essa geração e toda essa processão que aconteceu da ação do Espírito Santo, que é a processão ali do amor, né? Do ser, é muito grande. A gente vai caminhando e aí a gente vai compreendendo passo a passo, né? Então, ele vai falando aqui que no homem, então, há uma relação de dependência mútua. A vontade, que é o motor, precisa de um corpo, de vida, né? Para ser colocada em ação. Então, sem a vontade, o corpo é inerte. Então, precisa do motor da vontade para ser vivo. Senão, não tem vida. Então, aí forma uma única vida humana operativa, né? A vontade e a vida, né? E o corpo e a vontade, né? Que o corpo simboliza a vida e a vontade significa o motor que vai fazer a vida agir. Então, é muito grande, né? Então, o mesmo princípio se aplica a Deus, mas de forma mais perfeita e infinita. Então, a vontade divina é um motor e precisa de uma vida para se expressar e se desenvolver. A vida de Deus são todos os seus atributos divinos em conjunto: amor, poder, santidade. É a vestimenta, o som, a manifestação da vontade. A vontade divina é o que põe essa vida, atributos divinos, em movimento. Então, como a vontade divina é um motor que move o corpo, que é a vida, então em Deus a mesma coisa. A vontade divina é um motor, precisa de uma vida para se expressar e se desenvolver. E aí, a vida de Deus são todos os seus atributos divinos trabalhando, operando, né? Vai pôr em movimento a vida de Deus, que são os seus atributos. É como se os atributos de Deus fosse o corpo dele, né? Fosse a vida dele ali, que ele vai começar a fazer, né? E aí, ordenado pela ação da vontade divina. Então, Deus não quer nos fazer nada nele, né? Não quer nos fazer nada nele. Ele quer fechar o todo no nada. Então tem que entender. A vontade divina não se contenta em fazer a criatura nela, né? Algo que é um nada no todo. Mas ele quer fechar o todo no nada. Então é um mistério assim incrível, né? Ele não, por exemplo, a gente conversou hoje até no grupo lá, que a vontade divina é ela que é o poder intenso, e você é o nada. Se você quiser ser o todo, você entra nela. Mas se você sair dela, você perde tudo e continua sendo nada que sempre você foi. Mas Deus não quer te fazer um nada na divina vontade. Ele quer fechar toda a vontade dele no seu nada. Então ele quer colocar a plenitude dele, da vida operativa divina dele, entendeu? Todo Deus inteiro em você. Na sua pequenez, entendeu? Então, ele forma a sua vida ativa e dominante dentro do nosso nada. Ele quer colocar-se inteiro dentro de você, Pai, Filho e Espírito Santo atuante e vivendo a vida dele, né, em você. Operando os atributos da vida dele em você. Você vai ser um céu para Deus. Entendeu? Ele vai, através de você, trabalhar. Em você ele vai trabalhar. Entendeu? Então você vai ser um céu para Deus. Um céu para Deus. Ele quer se fechar todo em você. E atuar com os seus atributos através das suas, né, da sua vida. Através da sua memória, inteligência e vontade. É muito grande o que Deus quer fazer em nós, né? Ah, Saline, você é muito, nossa, complicado. Uma hora você tá falando uma coisa, outra hora você tá falando outra. Calma, gente, é Jesus que é assim, não é eu, é ele que é assim. Tá? Tenha misericórdia. Devagar a gente vai conseguir compreender tudo, né? Então, a vontade divina, o motor é una, assim como o Pai é uno. Essa vontade, né, pode gerar ou comunicar a sua vida operativa, né, os seus atributos em ação a inúmeras almas, assim como o Pai gera o Filho, comunicando-lhe toda a sua divindade.
Então, tá tudo certo. Por enquanto a gente tá caminhando na mesma direção, falando a mesma coisa, mesmo, né? No mesmo tom. Ah, mas você lê um trecho, aí o trecho parece que destoa do que você tá falando. Mas paciência, gente, né? Jesus vai conseguir nos ligar a tudo, ele vai conseguir ligar tudo, né? Eu sei que vai conseguir. Então, vamos lá. Então, cada alma que recebe este dom não recebe um pedaço de Deus, mas é habitada pela vida plena, os atributos que é posto em movimento pela mesma e única vontade divina. Assim como na Eucaristia é o Jesus todo e completo em cada hóstia, aqui é a vontade divina toda e completa, colocando em ação a sua vida plena e completa em cada alma que lhe abre as portas. Então, a prova final é que a vontade divina não é uma força impessoal, ela é pessoal e identifica-se com Jesus. Quando a vontade divina fala em nós, é o próprio Jesus que fala. Portanto, viver na vontade divina é ter a vida e a operação de Jesus em nós, que ele é Deus, né? Então, sem que ele deixe de ser ele mesmo no céu. Então, para uma melhor compreensão, né, a Trindade mostra que Deus pode se dar totalmente sem se dividir. Né? Em qualquer ser há uma dupla realidade, o motor, que é a vontade, e a vida, que é o meio de expressão do motor. No homem é o corpo, né? E em Deus são os atributos. Estes dois precisam um do outro para uma existência operativa, tá? A vontade divina é um motor uno, né? Pode gerar sua vida em atributos, né? Em milhões de almas. Cada alma recebe então a vida divina completa, inteira, posta em movimento pelo motor divino único. Então é Deus inteiro dentro de uma alma, agindo e vivendo nela. É uma geração ou comunicação de vida, não uma divisão. Aí você vive na divina vontade porque é Deus quem vive em você, fazendo a vontade dele através da sua vida. Entendeu? Ele tem os atributos dele que estão dentro da sua vida, operando, entendeu? É muito grande o mistério que estamos fazendo. Mas vamos que vamos, né? Então, Jesus é a vida personificada da vontade divina. Ele é a voz e a vida da vontade divina. Jesus é a voz e a vida da vontade divina. Então, a vontade divina não é uma força anônima. Ela tem uma pessoa que representa ela dentro de nós. Tem uma voz, um rosto e um nome, Jesus. Ele é a personificação, o narrador e o executor do fiat, do faça-se divino. Então, toda a vida da vontade divina se manifesta e se torna visível em Jesus, tá? Então, há uma unidade operativa absoluta entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida de Jesus é a operação da vontade do Pai nele, e eles são um porque a mesma vontade os une. A oração de Jesus para que todos sejam um, como nós somos um, se lembra disso, né? Só se realiza dessa maneira, pela habitação de Jesus na alma. E Jesus habita na alma quando a vontade divina do Pai, que é a vida de Jesus, começa a operar na alma. E é um ciclo. A vontade do Pai age através de Jesus e Jesus habitando em nós torna-nos um com a Trindade. Bem, Jesus, né, e este é o ápice da doutrina. Ao receber a vontade divina, nós recebemos algo de Jesus e recebemos o próprio Jesus como vida. E se possuímos Jesus em nós, possuímos por participação todos os seus atributos divinos, que é a sua vida, seu amor, seu poder, sua santidade, né? A alma, então, torna-se um participante ativo da natureza divina, porque tem o próprio Deus atuando nela. É muito grande, né? E os atos que você vai fazer são atos que vão ser concebidos, que o fiat divino vão ser concebidos e vão ser atos divinos. Surge uma objeção final. Podemos ter a vontade divina de forma idêntica a Jesus? Né? Podemos ter a vontade divina idêntica a Jesus? Não dá para ser como Jesus, claro, porque ele possui como natureza. E como funciona isso? Como entender isso? Vamos entender, porque Jesus é a própria vontade divina gerada pelo Pai. Ele é a própria vontade divina. Então, como que é a vontade divina em Jesus? Né? Quando ele estava na Terra, ele fazia a vontade divina igual nós fazemos. Igual nós temos que fazer, né? Igual ele quer que nós façamos. Então, ele é um exemplar de um modelo que a gente vai poder segui-lo como exemplo. Porém, ele possuía a vontade divina como natureza. Então, não precisava de alguém dentro dele falando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Né? Ele e o Pai são um só. Então, ele já sabia exatamente o que fazer em cada passo que ele fazia, né?
Então, e ele é a fonte, né? No entanto, com essa comunicação, para que essa comunicação seja possível em nós, é necessário um elo, um mediador. E aqui, né, é que acontece que a Luísa é apresentada como um segundo elo. O primeiro sendo Jesus, na corrente que leva a vontade divina da Trindade até a humanidade. Ela é o modelo e o canal através do qual essa doutrina e graça são transmitidos de forma estável para todos, né? Então, o primeiro sendo Jesus na corrente. E o segundo elo é a Luísa. Então, vamos lá. Jesus, então, é a chave, né? A vontade divina não é impessoal, ela está pessoalmente encarnada em Jesus Cristo, ele é a vontade do Pai em ação. A única maneira de nos unirmos à Trindade é pela habitação de Jesus em nós. E Jesus habita em nós quando a sua vida começa a operar em nós. Quando isso acontece, participamos de toda a riqueza de Jesus, seus atributos, seu amor, seu poder. Não nos tornamos Jesus, mas tornamos-nos outros Cristos pela graça, unidos a Ele pela mesma vontade operativa. Então, qual que é o papel do elo? Para que essa graça seja transmitida à humanidade de forma concreta, Deus suscita elos na história. Jesus é o primeiro elo, né, e único elo mediador da salvação. Luísa Picarreta é apresentada como o segundo elo, um instrumento humano através do qual a compreensão e a vivência desta união com a vontade divina são reveladas e facilitadas para a Igreja. Então, há a distinção entre os elos, Jesus, Maria e Luísa. Então, podemos ter a vontade divina como Jesus? Não, né? Não dá. Por que que não pode? Porque Jesus é o único elo divino humano. Ele é a fonte, a única ponte única, né, entre Deus e a humanidade. E essa posição é exclusiva dele. Então, Maria não é um segundo elo, no sentido de ser outro canal independente. Ela forma um único elo com Jesus, numa unidade perfeita de vida e vontade. A vida de Jesus operou nela sem restrições. Ela é a realização máxima da criatura unida a Deus. E o segundo elo humano é Luísa, né? Luísa é convidada a ser. Ai, perdão, gente. Então, Luísa é convidada a ser o segundo elo, não no lugar de Maria, mas como um modelo instrumento para todas as outras almas que nasceram como ela, né? Pecadoras, que ela nasceu como todos nós, né? A Maria nasceu imaculada. Então, nela é demonstrado como qualquer pessoa pode ter um Jesus que temos dentro de nós e fazê-lo crescer pela nossa vontade. Ela é o padrão para a humanidade em geral. Então, a Luísa pergunta se a vida na vontade divina é a mesma vida mística de união com Deus experimentada pelos santos tradicionais que possuem a graça. Aí Jesus faz uma distinção para explicar isso. Ele fala que a vida mística é uma vida de união de sentimento, de oração, de graça, mas onde as ações do homem e as ações de Jesus não estão fundidas, não são a mesma, né? Eles fazem com os mesmos sentimentos, né? Com uma vida de sentimento, de oração, igual ao de Jesus, né? Mas tem uma distinção, não é o mesmo exato ato juntos, né? Jesus, quando você vive na vontade divina, você faz o ato e é Jesus fazendo através de você, ele assume o seu ato como sendo dele. Já na vida mística dos outros santos, não, eles não estão fundidos, então é o ato do santo separado do ato de Jesus. Então permanece ali uma distinção entre o que eu faço por Deus e o que Deus faz, né? É misteriosa e escondida no sentido de que a operação divina não é clara e direta. Não é uma vida real de Jesus na alma, né? É muito grande. A vida real é a vida onde nossas ações estão fundidas nas dele. A operação é direta e consciente. Então é uma vida real. Na vida do santo é misterioso e escondido no sentido em que a operação divina não é clara e direta. Não é essa vida real de Jesus na alma. Entendi. A vida real é a vida onde nossas ações estão fundidas nas dele, a operação é direta e consciente. Então, eu estava falando certo, mas eu falei antes de ler, né? Mas agora vocês entenderam. Então, essa definição da vida real de Jesus em nós, essa fusão de ação é assim. Tem que compreender certinho. A vida real de Jesus na alma não é apenas uma união de sentimentos ou de intenção, como é a vida dos santos, numa vida mística.
mas é uma fusão real e operativa. Na vontade divina, a ação humana e a ação divina tornam-se uma única, sim, né? Uma única ação, unidas. A alma não age por Jesus, mas é Jesus que age na e através da alma. Então, a vida real de Jesus é a própria vontade divina em operação contínua na alma. É real porque é concreta. Manifesta-se em atos concretos no dia a dia, no pensar, falar, trabalhar, dormir, respirar, que agora são os mesmos atos de Jesus. É consciente, a alma tem uma consciência clara de que não é mais ela quem age, mas é Jesus nela. É direta, mas não é mediada apenas por inspirações ou sentimentos, como o místico, mas é uma ação real direta de Deus usando as faculdades humanas como seus canais e instrumentos. É a própria vida de Deus em ação, é a vontade divina, o motor de Deus colocando em movimento os atributos divinos, a vida de Deus através da vida da criatura. Então, Jesus é o elo divino, a fonte, Maria é o elo da unidade perfeita, a criatura plenamente realizada, unida com o primeiro elo que é Jesus, e a Luísa é o elo modelo para nós, mostrando como qualquer alma pode receber este dom da divina vontade. A vida mística é uma santidade tradicional, que é uma união profunda de amor, de oração e graça, onde a alma e Jesus estão muito unidos, mas suas ações permanecem indistinguíveis um do outro. É uma vida escondida e misteriosa. A vida real da vontade divina é uma fusão operativa, onde as ações da alma e de Jesus se fundem em um só. A alma torna-se instrumento consciente através do qual a própria vida operativa de Jesus, vida real, se manifesta de forma direta e concreta no mundo. É real porque é a ação direta de Deus, não uma experiência interior subjetiva. Em suma, a vida real é Jesus vivendo sua vida humana e sua vida divina diretamente em nós, usando a nossa humanidade como seu próprio instrumento, numa união tão íntima que transcende a união mística tradicional. Então vamos ler mais trechos aqui, né? Aí Jesus vai nos ajudando, caminhando aí com ele, né? Vai dar tudo certo no final, tá bom? Então, no dia 9 de setembro de 1926, tudo o que te disse acerca da minha vontade foram dons que eu te fiz. O conhecimento não basta se não se possui o bem que contém o mesmo conhecimento. Se isso não fosse assim, te faria infeliz, porque conhecer um bem e não possuí-lo é sempre uma dor. Muito mais que eu não sei fazer as coisas pela metade, mas completas. Por isso, primeiro disponho a alma, ampliando sua capacidade, depois dou o conhecimento junto com o bem que contém. E como os conhecimentos sobre a minha divina vontade são divinos, eis porque a natureza é dotada com a semelhança da natureza divina. E então, sendo mais do que filha, não espera a ordem, mas sente-se honrada de fazer sem ter dito o que quer o Pai. As leis, as ordens são para os servos, para os escravos, para os rebeldes, mas no reino do Fiat Supremo não há servos, nem escravos, nem rebeldes, senão que será uma mesma vontade de Deus e da criatura juntos, e por isso será uma vida só. É também esta razão pelo qual tanto e tantas coisas estou dizendo acerca da minha vontade, para abundar nos dons, não só para ti, mas para quem vir a viver no meu reino, a fim de que nada lhe falte, de nada tenha necessidade, mas que possui em si mesmo a fonte dos bens. Não agiria como Deus, que sou grande, potente, rico, magnânimo, se devendo constituir o reino da minha vontade não dotasse aqueles que devem viver nele com as prerrogativas e qualidades que possui a minha própria vontade. Além disso, você deve saber que, como todas as coisas saíram daquele ato único de Deus, assim tudo deve retornar naquele ato único, que não tem sucessão de atos. E só pode retornar neste ato único que deixa tudo para viver só da minha vontade. Quem deixa tudo para viver só da minha vontade. Porque a alma vivendo nela, tudo o que faz se converte em luz. E naturalmente seus atos ficam incorporados e fixos na luz eterna do sol da minha vontade. E por isso, como consequência, tornam-se um ato com o único ato dela. Ao contrário, em quem trabalha fora dela, vê-se a matéria que contém a obra, não luz. Então, quem trabalha fora da divina vontade,
Você vai ver claramente a matéria que contém a obra dessa pessoa, não luz, e por isso não pode incorporar-se com a luz do ato único de Deus. Portanto, logo se verá que não é coisa nossa, que não nos pertence. Por isso, tudo o que não for feito em virtude do fiat divino não será reconhecido por Deus. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Isso aqui tem que ser explicado. Ai, Senhor, ajuda nós, Senhor. Então, é assim. Às vezes você faz um ato na divina vontade, sabendo que é a vida real de Jesus em você. Então, às vezes você vai corrigir uma pessoa, e nessa hora que você corrige uma pessoa, aquela pessoa está totalmente fora da ordem e você acaba sendo ríspida com essa pessoa. Quem olha para você não vai ver Jesus em você, não vai ver. Pode ser que você fale até uma palavra dura demais ali, e aí ninguém vai ver Jesus em você. Mas nem você vai ver Jesus em você nesse momento. Mas como que é Jesus em mim, sendo que eu fui tão ríspida, tão, né? Nossa. Mas só que você está unida com o Fiat. Você está unida, o seu ato está unido com o Fiat. Você sabe exatamente o que Jesus quer fazer. Mas só que a sua pequenez é tão grande que, né, você acaba tendo que dar um grito, não sei, falar uma coisa dura, né? E aí, parece que não é vontade divina. Mas como foi feita no âmbito divino, tem luz ali, entendeu? Tem um entendimento de luz ali. Se a pessoa olhar com profundidade e você for meditar, você vai falar, gente, naquele momento, por isso que eu medito muito, por isso que eu explico tudo que eu faço. Porque tem luz, para mim poder colocar a luz do que eu falei, do que eu fiz. Daí eu conto para as pessoas, eu medito, porque eu tenho a luz ali, gente, eu tava muito nervosa naquele momento, mas o que eu queria falar era porque Deus estava me movendo por dentro, falando que tinha que ser feita essa correção ali e tal. Então, assim, tá unido com Deus, então é reconhecido por Deus, mesmo parecendo que não é na aparência, mas é reconhecido por Deus como um ato na divina vontade. Entendeu? Mas só que quem age sem o elo com a vontade divina, sem a fusão, sem a vida real, vai ser uma obra qualquer, né, que a pessoa está fazendo, não vai ter luz, e daí vai ser interpretada do jeito que quiser, né, do jeito que a pessoa quiser, porque não tem união com Deus, entendeu? É muito importante. Então ele fala aqui, ó, quem trabalha fora da divina vontade vai ver a matéria que contém o ato da pessoa, né, mas não vai ter luz ali, porque não tem uma intenção, não tem uma compreensão ali, não tem um entendimento, não tem uma luz, uma fusão com Deus. Não tem entendeu? Uma origem da onde está vindo aquele ato. Não tem. Então, vê-se a matéria que contém a obra, mas não a luz, e por isso não pode incorporar-se com a luz do ato único. Entendeu? Mas o que eu fiz? Unido com Jesus, mesmo que não foi bem aceito, bem recebido pelas pessoas, não tem problema. Deus viu que eu fiz. E ele leva esse ato unido à luz do ato único, tá? Então, portanto, logo se verá que não é coisa nossa, que não nos pertence. Mas só que daí, né, se for unido à vontade divina, vai pertencer. Por isso, tudo que não for feito em virtude, né, do fiat divino não será reconhecido por Deus. Suponha que você quisesse unir luz e trevas, cobre e ouro, pedras e terra. Não se distinguiriam com clareza a luz das trevas, o cobre do ouro, as pedras da terra? Sim. E isto porque são matérias distintas uma da outra. Mas se juntas, luz a luz, trevas a trevas, ouro a ouro, não saberias distinguir nem separar a luz de antes da luz de depois, as trevas de antes das depois, a massa de ouro de antes das depois. Assim é de minha vontade. O que ela mesma faz através da criatura é luz. Portanto, não é maravilha que fique incorporada ao ato único de sua eterna luz. Por isso, graça maior não poderia fazer nestes tempos tão borrascosos e de carreira vertiginosa do mal, que fazer conhecer o que quero dar o grande dom do reino do Fiat Supremo, e como confirmação disto, o estou preparando em ti com tantos conhecimentos e dons, a fim de que nada falte ao triunfo da minha vontade. Por isso, esteja atenta ao depósito deste reino que eu faço em ti. É muito importante, gente, tudo isso que a gente está aprendendo aqui nesse retiro, né? Firma a sua canetinha aí, anotando tudo para não perder nada desses atos, porque faz uma diferença absurda mesmo no conhecimento, na compreensão, quando você for colocar tudo isso em operação na sua alma, né? Então vai fazer uma diferença muito grande. Então, no dia 7 de setembro de 1926, vamos ler aqui Jesus falando mais. Então ele fala: olha o sol.
Sua luz desce e enche toda a terra, mas o sol está sempre acima sob a esfera do céu, com toda a majestade em sua esfera, dominando tudo e a todos com sua luz. Mas embora o sol não desça ao baixo, dá os mesmos efeitos, comunica os mesmos bens por meio dos seus raios, como se descesse ele mesmo da altura de sua esfera. Se o sol descesse de sua altura, a terra sendo muito menor e as criaturas incapazes de resistir a uma luz tão grande, descendo, queimaria e eclipsaria tudo com sua luz e com seu calor. Mas como todas as coisas criadas por mim contêm a semelhança das entranhas de misericórdia de seu Criador, por isso o sol está lá no alto emanando seus raios cheios de bondade, de amor e de bens à pequenina terra. Agora, se isto faz o sol, imagem da verdadeira luz do sol divino, muito mais Deus, verdadeiro sol de luz, de justiça e de amor. Minha majestade não se move da altura do seu trono, senão que está sempre firme e estável em seu posto, em sua morada celestial, e mais que o sol emana seus intermináveis raios, os quais levam seus efeitos, seus bens e comunicam sua própria vida, como se descesse a quem quiser recebê-la. Portanto, o que não faz descendo em pessoa, o faz com a emanação de seus intermináveis raios, bilocando-se neles para dar sua vida, seus bens às gerações humanas. Agora, minha filha, por tua condição de criatura, por teu ofício da missão do Fiat Supremo, cabe a ti subir sobre aqueles mesmos raios que emanam da Majestade Suprema, para pôr-te diante dela, para cumprir teu ofício no seio do Sol Eterno, jogando-te ao princípio de onde saíste, para tomar, por quanto é possível a criatura, a plenitude da minha vontade, para conhecê-la e manifestá-la aos demais. Tu deves saber quais são os vínculos de identificação entre a vontade divina e humana, e por isso amo tanto e quero, com direito de criação, de paternidade, de amor e de justiça, que a vontade humana ceda o posto à minha vontade. E lançando-se como uma pequena criança em seus braços, faça-se sustentar por ela, nutrir e dominar. O ente supremo, ao criar o homem, fez sair em campo a minha vontade, e se bem que como consequência e naturalmente todos os nossos atributos concorriam, mas o supremo querer foi como o primeiro ato, ao qual tomava como máximo interesse seu a vida de toda a criação. Compreendido o homem, e por isso se fazia vida de todos, dominando tudo, fazendo todo seu, porque tudo dela havia saído. Por justiça, tudo devia ser seu. Minha vontade, mais que sol, emanou seus raios, e com a ponta destes raios, animando a natureza humana, formava a vontade na criatura. Vê então o que é a vontade nas gerações humanas? Tantas múltiplas pontas de raios que eram como tantas faíscas nas criaturas para formar a vontade nelas, mas sem separar essas faíscas do raio que se desprendia do centro do sol do querer supremo. Assim, todas as gerações humanas giram em torno deste sol, porque cada uma das criaturas contém a ponta de um raio deste sol eterno da minha vontade. Agora, qual não será a afronta deste sol ao ver a circunferência destes raios, cuja ponta forma a vontade de cada uma das criaturas convertidas e mudadas em trevas, em natureza humana, desconhecendo a luz, o domínio, a vida daquele sol que com tanto amor dava sua vontade, a fim de que a sua e a das criaturas fosse uma só, e assim poder formar nelas a vida divina? Pode haver uma ligação mais forte, mais estável, e que não possa ser desligada, entre o centro do sol e os seus raios? A luz é indivisível, e se pudesse desunir, a parte dividida iria errante e terminaria dissolvendo-se nas trevas. Assim, entre vontade divina e humana, há tal união de compenetração que se pode comparar à união que há entre o sol e o raio solar, entre o calor e a luz. Não seria direito do sol dominar seus raios, receber a sujeição deles para formar seu reino de luz sobre sua mesma circunferência solar? Assim é também para a minha vontade. Quando a criatura se subtrai dela, fica como sem reino, sem domínio, sem súditos, sente-se roubar o que é seu. Cada ato que não depende de seu querer é um rasgo, um furto que se faz à sua luz, e por isso, ao ver-se roubar sua luz e convertê-la em trevas, sofre mais que uma mãe quando se vê arrancar o parto de suas entranhas, não para dar-lhe vida, mas para matá-lo. Assim, as perdas que a minha vontade faz, quando a alma não está unida ao seu centro e não vive da luz de seu querer, são perdas divinas e de valor incalculável. Os males da criatura, a feiura que adquire, são infinitos e indescritíveis.
Minha vontade fica sem reino nas criaturas, e elas ficam despojadas, sem herança, sem direito aos bens. Por isso, não existe outra coisa mais importante e maior que pôr ao equilíbrio, a ordem e a harmonia, a semelhança entre o Criador e a criatura, senão minha vontade. Por isso, quero fazer conhecer que coisa é o querer divino e humano, a fim de que nos reconciliemos e ele adquire o seu reino. E as criaturas lhe sejam restituídos todos os bens perdidos. E as criaturas sejam restituídos todos os bens perdidos. Nossa, né? É muito grande, muito grande o que a gente está aprendendo. Muito maravilhoso, né? O que Jesus quer realizar, né? Que a gente possa plenamente aí, né? Observar mais e mais esse conhecimento tão grandioso que Deus quer, né? Trazer para nós. E vamos, assim, cada vez mais, né, penetrar nisso, compreender esse amor de Deus, né? Maravilhoso, essa vida na divina vontade. Então, vamos falar mais sobre isso. Espera aí. Então, a troca de vida, né? Que há, então, entre Deus e o homem. Que viver na divina vontade significa permitir que Deus não apenas mora em nós, mas opere, então, através de nós, né? Numa vida real. Jesus Cristo é o próprio, né, ação portadora da divina vontade em nós. Então, vai acontecer todo esse processo maravilhoso dessa vida real, numa fusão permanente com a vontade divina, né? Então, a cada ato que a criatura realiza na vontade divina, ocorre uma troca, né? Jesus dá sua vida divina à alma e a alma da sua vida humana a Jesus. Né? O resultado é que a alma fica dotada de vidas divinas e Jesus é honrado e cercado por vidas humanas que lhe pertencem. Para ilustrar então esse mistério, a gente vê a Eucaristia. No momento da consagração, uma única vida divina, Jesus se multiplica e está presente em muitas espécies hóstias. Da mesma forma, cada ato realizado na vontade divina é como uma espécie, uma hóstia, que contém e multiplica a vida divina dentro da alma. A criatura que realizou o ato assume essas vidas divinas como suas. Então, essa vida divina é definida como todos os atributos divinos: amor, poder, sabedoria, unidos e movidos pela vontade divina. Tudo que Deus faz é um ato de sua vontade, e isso é a sua vida divina em ação. Então, portanto, a troca é de motores de vida. A alma dá a Jesus o motor de sua vida humana, que é sua vontade. E Jesus dá à alma o motor de sua vida divina, sua vontade divina. O resultado é que a alma passa a ser movida pela vontade divina. Seus atos físicos, mover uma mão, falar, agora são canalizados pelos atributos divinos. A alma não realiza mais apenas obras humanas, mas obras que carregam em si, né, e concebem em cada ato a divina vontade, o fiat divino, a vida divina. Então, a vida humana é uma casa construída com materiais humanos, através dos atos da vontade humana. A vida divina é uma casa construída com materiais divinos. Então, colocar a vida divina sobre a vida humana é impossível. A estrutura humana desabaria. Portanto, é uma troca, de uma substituição. A alma entrega sua vontade, né, sua realidade fraca, né, sua vida humana construída por sua vontade, a Jesus. E ele coloca sua, né, casa, sua vida divina já completa e perfeita na criatura. Não é uma reforma, mas sim uma substituição de naturezas, na origem da ação. É uau, né? A alma, então, aceita entrar na vontade divina, tornando-se um refúgio para Jesus. A cada ato realizado nessa vontade ocorre uma troca. Vida humana pela vida divina. Assim como na Eucaristia, uma vida se multiplica em muitas hóstias, na alma, cada ato se torna um veículo para a vida divina. A vontade é o motor da vida. A vida humana é movida pela vontade humana e a vida divina é movida pela vontade divina. Há uma troca de vida. A alma opera, então, agora com a vontade divina, como seu maior e novo motor. Seus atos, ainda que externamente humanos, são internamente movidos pelos atributos de Deus. Essa transformação não é uma reforma da vida antiga, mas sim uma substituição completa. A casa da vida humana é dada a Cristo, e a casa da vida divina é colocada em seu lugar. A alma passa a viver uma vida de origem divina. Então,
A troca é uma substituição total. A vida humana é substituída pela vida divina. O resultado é que as ações da alma se tornam divinas em sua essência. A princípio, este conceito é apresentado, como maravilhoso e simples. A simplicidade inicial dá lugar a uma complexidade. O problema surge quando se percebe o que significa realmente receber tudo o que é de Jesus, Então, Jesus contém tudo nele mesmo, toda a criação, todas as criaturas, todos os atributos divinos. Então, a pergunta crucial, como uma criatura humana finita pode conter essa imensidão de Jesus infinito? Essa, às vezes, é uma dificuldade para as pessoas leigas, na divina vontade entenderem, ou os desconhecidos do livro do céu entenderem, Mas, nós estamos aprendendo, Ai, Pai, então a solução não é uma alma que vai se esforçar para caber tudo, mas sim só uma alma que vai se esvaziar de si mesmo e permitir que Deus haja nela. A alma deve permanecer no poder do Fiat, a expressão da sua vontade, dizendo sim à vontade divina. Então não tem esforço, o esforço vai ser você esvaziar-se, e para algumas pessoas isso é quase impossível, Deus, então, assume uma atividade admirável. Ele procura ativamente essa pessoa que vai se esvaziar, que não tenha resistências nela, Que tenha essa disposição de ser um nada. Então, não é brincadeira, Então, é um processo de perfeição contínua e ativa por parte de Deus na criatura. Então, a motivação dele é um amor exuberante. Ele não quer apenas depositar na alma as obras que já realizou na história da salvação. Ele deseja repetir e entender sua vida criativa dentro da alma, estender sua vida criativa dentro da alma. Então, ele deseja repetir e estender sua vida criativa dentro da alma. Ele quer ter naquele que vive na sua vontade o espaço, O nada da criatura para criar coisas novas nela. A alma torna-se então um céu para Deus, um campo novo para a ação criativa contínua de Deus. Ele vai se pôr inteiro nela. É preciso que ela se esvazie inteiramente de si. Então, esse desejo criativo de Deus é muito grande, Esse descanso que Deus quer realizar na criatura, morando nela, e ter a satisfação de ver sua obra concluída, E então é muito grande. Mas, vamos lá, Deus teve que sair, e recriar, restaurar o homem que tinha perdido toda essa comunhão com ele, Lá no pecado original tinha tudo isso, mas o Adão perdeu toda essa vida de Deus operante nele, Perdeu tudo, que tragédia, Mas ele então recriou, restaurou e voltou a buscar a troca de vida, que é novamente triunfar o reino na criatura. Então, apesar da troca ser um conceito simples de aceitar, sua implementação é complexa porque significa receber a plenitude de Deus em si, que contém o universo inteiro. Essa complexidade, às vezes, é dada à criatura a dificuldade de se esvaziar de si. Ela não precisa se esforçar para caber tudo nela, ela deve manter o seu sim. E Deus, então, atua de forma ativa e contínua para preencher todas as lacunas da alma com sua própria vida e atos, desde que ela se esvazie de si e mantenha o sim. Deus faz isso por um amor criativo e exuberante. Ele quer usar a alma como um novo campo de ação, um céu, para repetir, estender e criar novas obras. Em troca, é a resposta de Deus, ao pecado do Adão, que é uma recriação do homem, restaurando novamente o céu de Deus, o paraíso de Deus, ao restaurar a criatura à sua plenitude novamente. O objetivo final não é apenas salvar, mas santificar plenamente o ser humano e fazer dele um céu para Deus, uma morada eterna para Deus. A humanidade verdadeiramente completa, modelada em Jesus, só é alcançada quando a vida e a vontade humana são unidas e movidas pela vida e vontade divinas. A troca de vidas é o caminho para se tornar o verdadeiro homem que Deus sempre intentou. Então, Deus quer voltar a trabalhar nesse homem novamente, E todo o plano que Deus tinha para o homem
tinha sido suspenso pelo pecado e vai repetir, então, todo o processo através da redenção, plano original de recriação, de restauração. E aí o plano de Deus é repetir sua vida na criatura, ter ali um semelhante a ele para estabelecer uma relação de amor, constante. Deixa eu passar aqui, velho. Então, Deus, é equilíbrio, como a gente já leu até no trecho. O amor dele é tão infinito quanto a misericórdia é infinita, mas também a justiça é infinita. Deus não pode se desequilibrar. A justiça exige uma vida para cada vida que o homem havia perdido. Então, a justiça exigia uma vida para cada vida que o homem havia perdido. A ofensa do pecado não foi apenas contra Deus, mas uma ruptura da ordem e equilíbrio dentro dos próprios atributos divinos. A justiça infinita exigia uma reparação pela vida divina rejeitada. O amor infinito personificado em Jesus ofereceu-se então para equilibrar a justiça e pagar essa dívida, restaurando o equilíbrio dos atributos de Deus. A paixão foi o ato onde a justiça e o amor se reencontraram plenamente. A queda foi um processo. Vida divina, morte, vida humana decaída. A redenção é o processo inverso. Vida humana decaída, morte de Jesus, vida divina restaurada. Jesus, em sua humanidade, sofreu as mortes, consequências de todos os pecados humanos para restabelecer a possibilidade da vida divina. Esta é a virada conceitual mais radical. O foco se desloca da salvação da criatura para a salvação do plano divino. O propósito último de Deus não é simplesmente salvar almas individualmente, mas salvar e realizar o seu plano eterno, que é o reino de sua vontade. A criatura é o meio e o guardião desse plano, não um fim em si mesmo. Esta é a explicação definitiva das obras maiores. Jesus salva o homem. A obra maior que o homem salvo pode fazer é salvar a missão da vontade divina, aceitando-a e estabelecendo-a em si mesmo, tornando-se assim um cooperador ativo no plano eterno. O lugar, então, preparado para a vontade divina habitar no homem, seria um absurdo Deus salvar os aposentos, a capacidade do homem de recebê-lo, sem que o hóspede, a vontade divina, pudesse de fato habitar e reinar nele. O homem, ao aceitar a vontade divina, salva esses aposentos para um uso devido. Nossa, é muito grande, né? Então, nós somos moradas, que representamos um lugar preparado para a vontade divina habitar no homem, em nós, na humanidade. Seria um absurdo, então, Deus salvar apenas os aposentos, a alma individualmente, cada pessoa, que é a capacidade do homem de recebê-lo, sem que o hóspede, que é a vontade divina, pudesse habitar no homem, entendeu? Então, assim, por isso que fala, Jesus não salva o homem individualmente, ele quer salvar a missão, a obra completa, a finalidade para o qual o homem foi criado, para poder a divina vontade poder habitar e reinar neles. Então, é isso. E o homem, então, ao aceitar essa troca de vida, salva os aposentos, que é a sua alma, para um uso devido, É muito grande isso aqui, Então, vamos ler mais um trecho aqui sobre o ato único, que tem tudo a ver, Tá contendo tudo isso que a gente está estudando.
Tenho que voltar pro começo do texto aqui, porque o celular é pequeno e o texto é muito grande. 18 de maio de 1927. Minha filha, é tanto o valor dos atos feitos em minha vontade que os anjos se consideram afortunados de recebê-los. Veem neles a virtude criadora. Escutam nestes atos o eco do fiat divino. E enquanto são luz, são vozes divinas. E enquanto são vozes, são música, são belezas, bem-aventurança, santidade, ciência divina. E como minha vontade é virtude de céu, os anjos ambicionam levar os atos feitos nela e levá-los à sua morada celestial. Tudo que é feito no meu supremo querer não pode ficar na terra. Pode ser feito no baixo, mas o meu querer como um imã retirado na sua fonte para a pátria celestial. Minha filha, por que o sol dá luz a toda a terra? Porque é maior que a terra, porque possui a força única e completa da luz. Possui a fonte das cores, da fecundidade e da variedade das doçuras. Isto é porque, sendo o sol maior que a terra, pode iluminar toda a terra. Pode dar a variedade de cores para as flores, doçuras diferentes para as plantas e frutas. O sol, em sua grandeza e magnificência, é o ato que faz. Mas em seu ato único, há tantos que têm sequestrado a si toda a terra, dando a cada coisa seu ato distinto. Agora, mais que sol é a minha vontade, e como é interminável, que com um só ato faz sair de si a fecundidade de todos os outros atos juntos, a alma que vive nela possui a fonte de seus atos, sua fecundidade. Por isso que na alma onde meu querer reina e domina não muda, nem regime, nem modos, e assim conforme a alma obra em minha vontade, seus atos saem com a multiplicidade e fecundidade de seus atos divinos. Todos os atos de Deus são atos únicos, que abraçam tudo e fazem todos os atos juntos. Olha, na criação do homem, foi nosso ato, mas neste ato único saiu de nós tudo junto. Santidade, poder, sabedoria, amor, beleza, bondade, em suma, não houve coisa nossa que saísse de nós que não fosse infundida no homem. De tudo o que fizemos partícipes, de tudo o fizemos partícipe, né? De tudo fizemos o homem participante. Porque quando nós operamos, não sabemos fazer coisas a meio, mas todas as obras são completas. E quando damos tudo. Muito mais que minha vontade é luz interminável, e a virtude da luz desce no mais profundo do baixo, eleva-se ao mais alto, estende-se ao redor. Não há ponto onde não chegue, nem pode entrar nela nem matérias, nem coisas estranhas à sua luz. Ela é intangível, seu ofício é de dar e dar sempre, sem jamais terminar de dar. Assim é para a alma que vive em meu divino querer. Ela se torna luz junto com a luz da minha vontade, e portanto, como luz desce ao mais profundo dos corações e leva o bem de sua luz. Estende-se por toda a parte, buscando com a sua luz a todos, e a tudo pode levar a cada um os seus efeitos. A multiplicidade e variedade dos bens que a sua luz contém, sentir-se-ia defraudada se não se pudesse estender a todos e por toda a parte. Tanto que, elevando-se ao alto e penetrando mais acima da abóbada azul, e fazendo eco à minha mesma vontade, reinante na pátria celestial, esta e minha mesma vontade, que reina na alma, se fundem juntas, e estendendo-se sobre todos os bem-aventurados, forma sua chuva e faz chover sobre todos novas alegrias, felicidade e novas bênçãos. O viver em minha vontade é admirável, é prodígio continuado, é o portador de todos os bens, é semente que se multiplica ao infinito, sua fecundidade é inalcançável e por isso é suspirado pela terra e por todo o céu. É a vitória de Deus sobre a criatura e a vitória da alma sobre o seu Criador. Como é bonito ver cantar a vitória ao maior, ao ente supremo, à eterna majestade e à pequenez da criatura. E em virtude desta vontade divina, pôr-se a competir o grande e o pequeno, o forte e o fraco, o rico e o pobre, e ficar os dois vitoriosos. Por isso suspiro tanto que seja conhecida a minha divina vontade, que venha o seu reino, para fazer vencer a criatura e pô-la como a par comigo. Sem minha vontade reinante na criatura, isso não pode acontecer. Haverá sempre distância entre eu e a criatura. Sempre será perdedora. Jamais poderá celebrar e cantar vitória. A obra de nossas mãos não terá nossa semelhança. Uau! Meu Deus do céu, que coisa linda, gente!
Então, um trecho aqui, vamos lá. 30 de abril de 1927. Minha filha, uma foi minha vontade que saiu na criação, mas se espalhou e se multiplicou em cada coisa criada. E a alma que gira na criação, para seguir seus atos e abraçá-los todos juntos, recolhe a vontade divina, espalhada em todas as coisas, e faz dela única, e dá-me a glória da unidade dela. E depois, espalhando-a de novo em todas as coisas criadas, dá-me a glória da minha vontade divina, multiplicada e situada em tantas coisas. Grande coisa, minha filha, que a pequenez da criatura reúna toda junta esta minha vontade situada e multiplicada em tantas coisas para me dizer: uma é a glória, a honra, o amor que eu quero te dar, porque o ato único contém tudo, é perfeito e digno só de ti. Uma foi a vontade que saiu de ti e uma te quero levar de volta. E depois, fazendo uso de seus estratagemas amorosos, e verte de novo e me dá a glória do Fiat Supremo multiplicado e situado em todas as coisas. E eu tudo a deixo fazer e me deleito e gozo de seus estratagemas amorosos, porque estando em meu querer, está em minha casa, e não pode fazer outra coisa senão o que pertence à família celestial. Seu fazer é sempre modo de fazer divino, que é o único, que pode me agradar e me dar amor e glória perfeitos. Ambos, ele fala que devemos ter paciência e pensar no trabalho da formação do reino da divina vontade. Ninguém sabe o que estamos fazendo juntos, os sacrifícios que são necessários, os atos contínuos, as orações que são necessárias para formar e obter um bem tão grande. Ninguém toma parte em nossos sacrifícios, ninguém nos ajuda a formar este reino que os levará tanto bem. E enquanto não nos põe nenhuma atenção, pensam em gozar-se a mísera vida, sem sequer se dispor a receber o bem que estamos preparando. Oh, se as criaturas pudessem ver o que se passa no segredo dos nossos corações, como ficariam surpreendidas pela maravilha. Isto aconteceu quando eu e minha mãe estávamos na terra, enquanto entre ela e eu estávamos preparando o reino da redenção. Todos os remédios que eram necessários a fim de que todos pudessem encontrar a salvação, não se poupavam nem sacrifícios, nem trabalhos, nem vida, nem orações, e enquanto estávamos atentos a pensar em todos, para dar a vida por todos, ninguém pensava em nós. Ninguém conhecia o que estávamos fazendo. Minha celestial mamãe foi a depositária do reino da redenção e por isso tomou parte em todos os sacrifícios, em todas as dores. Só São José sabia o que estávamos fazendo, mas não teve parte em todas as nossas dores. Oh, como nos doía o coração ao ver que, enquanto mãe e filho, nos consumíamos de penas e de amor por todos, para formar todos os remédios possíveis e imagináveis para todos, para curá-los e pô-los a salvo, eles não só não pensavam em nós, senão que nos ofendiam, nos desprezavam e outros tramavam contra a minha vida, mesmo desde meu nascimento. Isso estou repetindo contigo, minha filha, para formar o reino do Fiat Divino. O mundo toma de nós apesar de que não nos conhece. E só meu ministro assistente conhece o que estamos fazendo, mas não toma parte nem em nossos sacrifícios, nem em nosso trabalho. Estamos nós dois sozinhos. Por isso tenha paciência neste longo trabalho. Quanto mais trabalharmos, mais desfrutaremos os frutos deste reino celestial. Uau! Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, né? Meu Deus, que lindo. 22 de dezembro de 1926. Vamos lá. Minha filha, qual a finalidade pela qual queres que a minha vontade seja cumprida em ti e seja conhecida por todos? Ela fala: quero porque tu queres. Quero para que se estabeleça a ordem divina e o teu reino sobre a terra. Quero para que a família humana não viva mais como estranha a ti, mas sim que se vincule de novo à família divina, de onde teve sua origem. Tá vendo que bonita a Luísa falar? Né? A mesma linguagem do nosso retiro, né? E Jesus, suspirando, acrescentou: minha filha, a tua finalidade e a minha uma só. Quando um filho tem a mesma finalidade que o pai, quer o que o pai quer, não faz jamais morada em casa de outros, trabalha nos campos do próprio pai. Se encontra com pessoas, fala da bondade, do engenho, das grandes finalidades de seu pai. Deste filho se diz que ama, que é cópia perfeita do seu pai, que se vê claramente por todos os lados que pertence àquela família, que é digno, que é um filho digno, que leva em si com honra a geração do seu pai.
Estes são os sinais que a pessoa pertence à família celestial. Ter minha mesma finalidade, querer minha mesma vontade, morar nela como em casa própria, trabalhar para fazê-la conhecida. Nós estamos fazendo isso. Se fala, não sabe dizer outra coisa que se faz e se quer em nossa família celestial. Essa criatura é claramente conhecida e por todos os lados, e com razão, com justiça e com direito, que é filha, que nos pertence, que é uma de nossa família, que não tem degenerado de sua origem, que conserva em si a imagem, os modos, a conduta, a vida de seu pai, daquele que a criou. Portanto, tu és uma da minha família. E quanto mais fazes conhecer minha vontade, tanto mais te distingues diante do céu e da terra, que és filha que nos pertence. Tamo junto, hein, Jesus? Ao contrário, quando não se tem a mesma finalidade, pouco ou nada habita no palácio real da nossa vontade. Vai sempre girando, ora a uma habitação, ora a uma vil favela. Vai sempre vagando no exterior das paixões, fazendo atos indignos de sua família. Se trabalha em campos estranhos, se fala, não ressoa jamais sobre os seus lábios o amor, a bondade, o engenho, as grandes finalidades de seu pai. Tá vendo, gente? Eu sou boazinha. E eu sou boazinha, que eu ensino todo mundo a fazer igual. Vocês nem chegaram nesse trecho aqui, mas eu já ensino o trecho para vocês e já faço vocês viver na divina vontade, fazendo conhecida a divina vontade, entende? Que beleza? Como é bom ser uma irmã boa dessa, né? Ter uma irmãzona dessa, né? Então, vocês têm uma irmãzona boa, mas é que eu e Jesus somos um só, então faz parte, né? Lindo, né? E se ela saiu daquela família, aí fala que o cara, né, que não vive na família é um filho degenerado. Quem não vive na família é um filho degenerado que quebrou todos os laços e relações que o ligavam à sua família. Por isso, só quem faz minha vontade e vive nela pode chamar-se meu filho, membro da minha família celestial. Todos os demais são filhos degenerados e como estranhos à nossa família. Eis porque quando você se ocupa do meu Fiat divino, se você fala dele, se você gira nele, nos põe em festa, porque sentimos que é uma que nos pertence. Sentimos que é nossa filha que fala, que gira, que trabalha no campo do nosso querer, e aos filhos se lhes deixam as portas abertas. Nenhuma habitação se fecha para eles, porque o que é do pai é dos filhos, e nos filhos se põe a esperança de uma longa geração do pai. Assim eu tenho posto em ti a esperança da longa geração dos filhos do meu eterno Fiat. Então, gente, é muita coisa que tem para ler. Já ficou longo esse vídeo. Então, tem mais coisa que eu separei aqui, mas eu acho que não dá pra gente falar mais. E aí é ruim que depois eu demoro para fazer o próximo vídeo e às vezes eu me perco depois, né, no conteúdo que eu já falei, daquilo que eu já falei. Então, eu peço porque na hora aqui Jesus me ajuda. Eu tenho muito conteúdo aqui, né, explicado aqui, mas eu peço para Jesus depois me ajudar para a gente poder continuar, né, falando mais. Mas aí eu vou falar no próximo, eu vou ver se eu lembro, né, de falar dos atributos divinos. Eu já anotei no caderno aqui de falar dos atributos divinos. Daí eu vou pedir para Deus me ajudar e a gente lê trechos sobre os atributos divinos. Ainda tem muito trecho sobre ato único, mas não dá para ler tudo. Mas eu acho que deu para a gente poder se situar e você está aberto a pegar o livro do céu e aprender mais, entender mais sobre isso. Amém? Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.